aqui a tela é grande, aparece grande. Boa noite, minha gente. Vamos nos sentar, vamos nos acomodar. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria nós estarmos reunidos mais uma vez. Para mim é uma alegria especial, que no último culto eu não pude participar, então é muito bom poder ver todos vocês, ver algumas pessoas que a gente não via faz tempo, né? Nesses tempos de pandemia. E é uma alegria também que hoje nós temos a Priscila e a Débora aqui conosco, da comunidade Nova Aliança. A Priscila vai estar partilhando uma palavra conosco hoje. Então vamos agradecer ao Senhor por este momento. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos, Pai, por podermos nos encontrar nesse culto de comunhão. É tão bom estarmos aos Teus pés, Senhor, diante da Tua palavra. É tão bom estarmos partilhando as nossas vivências contigo, uns com os outros, nos edificando. Como é bom, Senhor. Nós queremos Te agradecer e queremos orar o Salmo 103, dando uma ordem para a nossa alma. A palavra diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendizer é dar ordem para a alma se dobrar diante do Senhor. Então que neste momento nós possamos dar ordem para a nossa alma. Dobra-se diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que perdoa pecados, aquele que cura, que sara, aquele que nos provê de tudo que nós necessitamos. Amém? Vamos orar pela Vânia, que está adoentada e por isso ela não está aqui conosco. Vamos pedir ao Senhor que na sua infinita misericórdia Ele restaure a sua saúde e ela possa estar conosco na quinta-feira. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos aproveitar esse momento, Senhor, que acabamos de declarar que Tu és o Deus que cura todas as enfermidades, que todos os Teus benefícios são infindáveis para nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que Tu visites a Vânia agora lá no quarto dela, no leito dela, onde ela está acamada, que assim como Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, tocou na mão dela, a febre passou e ela se levantou curada e passou a servir, que assim aconteça com a Vânia. Nós te agradecemos porque de toda maneira esse espaço está aberto para nós, foi preparado pelo Nicolas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e te bendizemos e nos colocamos nas tuas mãos. Queremos te louvar, Senhor, dizer para ti que nós estamos reunidos aqui para te adorar. Amém? Em nome de Jesus. Ele está presente aqui. Aleluia. Aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorai.
De nós mesmos esquecer. De nós mesmos esquecer. E só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor. Adorai. Adorai o Rei Jesus Senhor. Glorifique, coral. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar teu nome. Todos juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar teu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar teu nome, Senhor. Adorar o Rei Jesus Senhor. Porque Ele é o único merecedor de toda a glória. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Levante suas mãos e adore. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Rendidos a Ti. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. O Rei da glória está neste lugar. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus Senhor. Aquele que morreu por mim e por você. Adorar o único Rei. O Rei Jesus Senhor. Porque reconhecemos sua majestade. Cante, coral, coral. Unimos-nos aqui. Aleluia. Para glorificar o Rei Jesus. Unimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Nós reconhecemos quem Tu és. Unimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorar o Rei Jesus Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos acompanha dia a dia, Deus. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor tem sido conosco. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. És o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. És o motivo do nosso cantar, nosso respirar, do nosso existir. Reconhecemos que Tu és Deus e não há outro igual a Ti. Aleluia. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que seja um doce som para Ti. Amém, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Porque nada é para nós, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ti, Jesus. Nós queremos Te entronizar aqui neste lugar, no meio dos nossos louvores. Queremos declarar que Tu és o Rei e Senhor das nossas vidas, deste encontro. Obrigada, Senhor. Toma as nossas vidas, toma as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, o nosso espírito. E conduz-nos segundo a Tua santa vontade. Em nome de Jesus.
foi sobre nós, tudo foi sempre a tua vida dada por nós e a tua vida em nós. Todos nós que te recebemos no nosso coração, Senhor, nós temos a tua vida em nós. E é esta vida que faz com que tudo na nossa vida seja transformado. Obrigada por isso, Senhor. Nós queremos te agradecer por todas as crianças que temos aqui no nosso meio hoje, Senhor, e queremos chamá-las aqui à frente para abençoá-las, para que possam receber a ministração que foi preparada para elas. Amém. Amém. Aí vai ter. Pega ela, Júlia. Senhor, é uma graça tão grande. Nós temos tantas crianças aqui conosco, tantas crianças desejosas de aprender da tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que tu derrames sobre cada um deles, Senhor, aquilo que tu preparaste nos céus para que recebam na noite de hoje. Fala os corações, que as mentes também fiquem com as palavras gravadas para refletir durante toda a semana. Nós abençoamos as professoras que vão estar com todas essas crianças e já adolescentes. Nós abençoamos a todos. Que o Espírito de Deus guie, acompanhe, revele e complete a obra que Ele tem começado. Amém? Amém? Então, podem ir. Amém, gente. Nós estamos com as nossas crianças crescendo. É tão bom a gente ver que eles continuam sempre desejosos de aprender, né? Isso é muito bom. E também nós, né? O Senhor diz que é para nós termos o coração como de criança, sempre com desejo de refletir, de aprender, de saber mais, de crescer, é verdade? Então, hoje, nós temos uma noite especial, mais uma, né? 2 semanas atrás, tivemos o Charles ministrando aqui uma palavra para nós, uma preciosa palavra. E hoje nós temos a nossa querida Priscila. Priscila, não sei se todos conhecem, Priscila é esposa do pastor Abel, da comunidade Nova Aliança. Ela é filha do Giovanni e da Beth, que sempre estão aqui conosco. E hoje ela vem partilhar algo do coração de Deus que Ele colocou no seu coração para nós. Vejam como Deus prepara tudo. Enquanto elas vinham, ela e a Débora, sua discípula, elas vinham cantando este louvor, nunca foi sobre nós. E era o que nós tínhamos já preparado desde sexta-feira. Tá bom? Então seja bem-vinda, Pri. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te sou tão grato pela vida da Priscila, Senhor. Ela tem sido uma discípula fiel, Senhor. Todos esses anos que eu tenho acompanhado a vida dela, tem sido um tempo muito precioso, de muito crescimento, de edificação das nossas vidas. É um crescer mútuo. Obrigada por isso. E hoje é com toda a alegria, Senhor, que nós a recebemos, para que ela partilhe conosco aquilo que tu tens falado ao seu coração. Abençoamos a Priscila com a unção do Espírito Santo, assim como os nossos ouvidos e os nossos corações, para receber a tua palavra, que é o nosso firme alicerce. Amém? A paz, a amada igreja. Amém? Quantos aqui são igreja de Cristo?
Amém? Eu também. Fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Amém? Nós, quero deixar um beijo, um abraço do meu esposo, que me abençoou para estar aqui, o pastor Abel. A Heloísa conhece bastante o nosso coração. Isso é algo geracional que vem dos nossos pais. Nós somos filhos de pastores, né? Somos uma família sacerdotal para a honra e glória do Senhor Jesus e misericórdia e graça, né? E isso é algo que está muito latente aos nossos corações, de que nós não trabalhamos para uma igreja, uma caixinha. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Amém? Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Amém? Então nós somos corpo de Cristo. Eu chego aqui por essa porta, eu me sinto em casa, eu sinto que é o mesmo Espírito, né? Como a Heloísa compartilhou, eu e a Débora viemos cantando a mesma música. E essa palavra que eu vou ministrar com vocês, vou compartilhar com vocês essa palavra, veio através dessa música, de um anseio no meu espírito de agradar a Deus, de buscar mais a Deus, de fazer mais por Deus. E através dessa música o Senhor foi gerando essa palavra para vocês verem que com Deus não tem coincidência, né? É tudo pelo Espírito. E essa madrugada, ontem quando a gente confirmou com a pastora Heloísa que nós estaríamos aqui para estar servindo essa igreja, né? Compartilhando da palavra. De madrugada o Espírito Santo gerou uma palavra no meu coração que não tem nada a ver com essa palavra, mas eu preciso compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia lá em João. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas até o final dessa ministração Deus vai revelar, amém? João capítulo 3, versículo 8, um texto muito conhecido por muitos. É fora, mas tem tudo a ver, amém? João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, e tu ouves o som, mas não sabeis de onde vem, para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Então o Espírito Santo pediu para mim deixar essa palavra para você, que eu e você somos nascidos no Espírito. Então nós precisamos, eu quero pedir para você agora, que você dê uma ordem à sua mente e ao seu coração, para que o Espírito sopre neste lugar. Amém? Para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, rasgue mesmo todo e qualquer pré-concepção que nós temos de algo que vai ser falado nessa noite, para que Ele tenha liberdade e Ele sopre no meio de nós. Amém? Quantos querem isso? Coloque a sua mão agora no seu coração e diga assim: ore comigo, concordando comigo nesta oração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro neste momento e peço a Ti que o Teu Espírito que habita dentro de mim, habita no coração e na vida de cada irmão aqui, venha soprar o vento que Tu queres levar à vida de cada um de nós. Senhor, queremos ter os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração totalmente guiados pelo Teu Espírito, não pela minha voz, não pela voz da Heloísa, não pela voz de qualquer pessoa que está neste lugar, não pela nossa voz interior, Senhor, mas pelo Teu Espírito que habita em nós. Damos liberdade agora, e os irmãos concordam comigo, para que o Espírito faça aquilo que Ele apraz. E que Ele nos leve para o lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, compartilhando com vocês a palavra que o Senhor ministrou no meu coração há uns dias atrás. Fala assim: amplie a sua visão. Repita comigo. Amplie a sua visão. Amém? O que é ampliar a visão? É abrir, né? É alargar, né? É olhar além daquilo que os nossos olhos naturais podem enxergar, né? Na circunstância que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos
vivendo e prosseguindo em viver, né, diante de uma pandemia. Eu não sei vocês, mas a gente sente a cada dia que passa, eu tenho compartilhado com a pastora Heloísa, cada dia que passa a gente sente as hostes, né, de Satanás, o espírito das trevas realmente a cada dia mais se apossando mais deste mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz o maligno, né? E nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, amém? Mas esse mundo tem assim se manifestado, o inimigo tem se manifestado de uma maneira assim, cada dia mais palpável espiritualmente. Eu não sei se você tem essa experiência, se você tem essa percepção, mas eu tenho essa percepção e eu converso com várias pessoas que também sentem. São coisas que nós sentimos, são coisas que nós vemos, que nós estamos vivenciando com os nossos filhos nessa geração, né? Um combate à família, algo assim muito tenebroso. E nós precisamos nos aperceber do que o Senhor tem para nós, amém? Nós precisamos entender que realmente nós precisamos olhar além de tudo isso que nós estamos vendo naturalmente. Amém? E você pode abrir comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. É um texto muito tremendo que fala ao meu coração de várias maneiras. Já ministrei esse texto em outras oportunidades de maneiras diferentes. E o Senhor me levou a esse texto para a gente entender o que é ampliar a nossa visão. 12, versículo de 1 a 3. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Amém? Gente, não sei vocês, mas o texto falou tudo, né? Tudo que eu falei aqui nessa introdução está aqui nesse texto. Nós estamos vivendo um momento realmente difícil em que tudo tenta nos amarrar, nos cercar. Ali o texto fala sobre deixamos todo o embaraço, né? Tem outras versões que falam todo o peso do pecado, né? Que nos assedia, que tentam nos tirar do foco daquilo que o Senhor tem para nós. Uma das coisas que eu mais vejo hoje, de uma certa forma, que depois nós vamos entrar mais detalhadamente, é a maneira que nós nos colocamos ou achamos que a nossa vida deve ser. É uma das coisas mais que tem pegado hoje as pessoas, os próprios crentes, os próprios cristãos que devem realmente exercer esse papel de diferença no mundo, de achar que tem que ser do jeito que a gente acha, uma caixinha. Tem que ser assim, depois vai ser assim, depois vai ser assado. E aqui está falando de todo um contexto de nós olharmos além das probabilidades, além dos problemas, além do mundo espiritual que nos rodeia, sabendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Você volta o texto lá no Hebreus 11, os heróis da fé. Todos os homens e mulheres de Deus que nos prepulsionaram, né? Vieram antes de nós, né? E que fizeram tão grandes coisas que nos trouxeram até aqui. Amém? Nós somos frutos dessas testemunhas. E muitas vezes nós estamos aqui, olhando para o natural, olhando para a circunstância, esquecendo de tudo aquilo que foi feito
exemplo antes de nós para que nós chegássemos hoje até aqui. Amém? E ali diz assim, desembaraçar, dizer, deixar todo o peso do pecado. Eu vejo hoje em dia que uma das coisas que mais tem pesado a mente, o coração das pessoas é a ansiedade, né? É o peso, às vezes a gente já recebeu o perdão dos pecados, mas a gente ainda carrega aquele pecado. É como se você tivesse que enterrar um morto, mas você prefere pegar ele e carregar ele junto com você. Aí você fica com aquela coisa pesada, e não vai, parece que não sai do lugar. E aqui está dizendo que nós devemos nos desembaraçar e deixar esse peso do pecado e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o nosso autor? Jesus. Ali no versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe foi proposto. O gozo veio depois, né? Aqui já está mostrando que depois da luta, da dificuldade, de quando nós conseguimos nos desembaraçar de tudo isso que foi citado, dos problemas, de coisas do passado, né? O peso do próprio pecado, já diz que existe uma alegria, como Jesus suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse é o que nós temos que olhar. É lá que nós temos que tem que estar a nossa esperança. Amém? É para lá que eu vou. Não é para cá, não é para a direita, não é para a esquerda, é para avante. Né? Em Josué capítulo 1 lá diz assim, ser forte, ser corajoso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. As pessoas estão ficando no deserto porque elas preferem olhar para trás. E isso serve para os dias atuais. Pessoas que estavam conosco na caminhada cristã, né? Isso já não é de hoje, não é por causa da pandemia, mas a pandemia também agravou muito isso. Pessoas que preferem deixar, não, vou ficar em casa. Não, daqui eu também consigo ter Jesus, consigo buscar a Deus. E deixam de querer estar junto com o povo de Deus, com a igreja, o corpo de Cristo em unidade. A palavra de Deus diz que não deixeis de congregar, como é de costume de alguns. Ontem o Senhor me deu uma palavra tremenda no culto que a gente fez especial das crianças, fazendo um parêntese, né, sobre Mateus capítulo 19, versículo 14. Eu venho das crianças aqui, o Espírito Santo me lembrou, que lá diz assim... Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Continua o versículo que ninguém decora. E não as impeçais. O que os pais estão fazendo hoje? Não trazem as crianças para a igreja. Diga-se misericórdia. Aí depois, lá na frente, quando a criança ficar grande e olhar o exemplo do pai, que também fica faltando, matando o culto por qualquer coisa, e disser, não, eu não quero ir mais para a igreja, qual é a moral que os pais vão ter para falar alguma coisa? Eu tive agora esse final de semana com uns amigos nossos, que sempre tiveram dificuldade de se encaixar. Eu dei essa palavra para eles, o Espírito Santo me impediu a dar essa palavra, foi daí que surgiu Mateus 19, versículo 14. Porque o Espírito Santo sopra onde Ele quer. Amém? E aí Ele vai usar coisas que Ele está falando com você, coisa que Ele está gerando no seu coração para você falar para as pessoas, para mudar destinos, amém? E para ampliar sua visão. E assim gerar vida na vida das outras pessoas, amém? Glória a Deus. Vocês continuam me amando aí? Amém? Então, os olhos para o alto, para Jesus, suportando tudo como quem? Como Ele. Amém? Lá no versículo diz assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Quem aqui tem sido contradito nos dias de hoje? Coisas que às vezes você quer, que não está dando certo. Coisas que às vezes você acha que é certo, e aí o marido ou a esposa diz, não, amor, não é assim.
Coisa que o seu coração enganoso, perverso, vai te levando e você vai na empolgação emocional, né? Te levando para caminhos que não é o que Deus tem para você. Essas são as contradições, né? E aí diz assim, dos pecadores contra si mesmo. Assim foi com Jesus, a fim de que não fiqueis exaustos. Quantas vezes nós nos encontramos exaustos espiritualmente, né? Naturalmente, né? Se eu mandar levantar a mão, acho que bastante gente vai levantar a mão, né? E diz assim: exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Quando nós não estamos com a nossa visão ampliada, olhando além daquilo que eu estou vendo, eu me canso, eu me frustro. Por quê? Porque o que o Deus tem para mim é perfeito, é maravilhoso. Ele faz com que as coisas fluam. E quando eu estou agindo e fazendo de uma maneira que às vezes eu estou teimando em algo que não é mais aquilo que o Senhor tem. Eu estou passando por um momento hoje, pessoalmente, que o Senhor me deu essa palavra antes de eu passar por uma moenda do Senhor, nesses últimos dias, difícil na minha vida, e o Senhor ministrando no meu coração que Ele já tinha me falado que era para mim sair daquele lugar, mas a minha alma, né? Aquela coisa do apego, né? Quem não tem aquele apego pelas coisas que a gente vai construindo e vai fazendo para o Senhor? Mas tem horas que o Senhor diz: basta, já deu, acabou esse tempo, eu tenho algo maior, eu tenho algo mais amplo, muito maior na tua vida, e você fica teimando naquilo pequenininho. Amém? E o Senhor quer nos levar a este lugar, sair da nossa zona de conforto, porque o conforto é bom. Mas Romanos 12, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: o que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. É muito melhor. Então não se conforme, não seja medíocre na sua mente, na sua vida espiritual, na visão que o Senhor tem te entregue. Abra a sua mente e peça para o Senhor: Senhor, amplia a minha visão. Diga assim: Senhor, amplia a minha visão. Amém? No seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, no reino de Deus, no ministério que o Senhor tem para a tua vida. Amplia, Senhor, a nossa visão. Tira-nos do lugar da mediocridade e nos leve à excelência em Cristo. Amém? O que o Senhor tem para mim e para você é muito melhor, é excelente, né? Pastor Abel gosta de dizer assim, que o inimigo do excelente é o bom. E é verdade. Então, às vezes, Deus tem algo maior para você, que não é para o seu ego, né? Não é para você ficar inchado, não. Para você, naquilo que Ele tem para você. Às vezes, o que Ele tem para você momentaneamente parece ser menor. Mas o futuro, amém? É maior. Porque Deus é um Deus de excelência. E somos chamados a ser cristãos, pequenos cristos, e seguir este caminho. Lá em 1 Coríntios 15, 19, não precisa abrir. Diz assim, ó: se a nossa vida se limita, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos pobres. Coitado de nós. Então, muitas vezes, os nossos planos, a nossa visão está parada só nessa vida. E nós esquecemos de ver além daquilo que nós estamos vendo. O Senhor tem mais para nós, amém? Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. E nós precisamos saber que a nossa esperança está no Senhor, está na glória, amém? Lá em Mateus capítulo 5... eu amo esse texto. Se você depois puder meditar em casa, Mateus capítulo 5, versículo 41 e 48. É todo um contexto ali do sermão da montanha. É um texto muito rico, cheio de verdades do reino, que é tudo o contrário do que o mundo prega, né?
5, 41 e 48 diz assim: e quem quer te obrigar a caminhar 1 milha, vai ele com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. No versículo 38 diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resisti ao mal, mas se qualquer de bater a sua face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E quem quer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então o reino de Deus é muito além desse reino humano, mundano. O que Jesus está falando aqui? Que ele, se alguém disser para você, caminhe 1 milha, faça isso ou faça aquilo, você tem que fazer muito mais. Amém? Aqui está dizendo sobre realmente a gente entender que ir além é fazer o contrário do que o mundo está falando. Amém? Quantas vezes, às vezes o marido ou a esposa pede algo para nós e a gente só faz aquilo de mau gosto ainda, né? Ou o pastor, né? Ou a pastora pede algo para nós e nós vamos lá e fazemos o básico, só o fast food, né? Só o McDonald's, né? Só o trio lá. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós é que nós devemos fazer além do que nos pede. Aqui está nos mostrando que quando nós entendemos essas verdades do reino, vai nos gerar algo no caráter, que o caráter é algo que você vai produzindo sempre e vai reproduzindo isso, vai para os nossos filhos, amém? Vai gerar uma obediência, e essa obediência vai deixar legado na vida das pessoas. Então, a partir do momento que eu decido viver além, ampliar a minha visão, eu vou viver não só para mim, eu vou viver para os outros. Amém? Eu vou sair daquela zona do meu umbigo e vou gerar vida, né? Caráter, obediência e legado na vida de outras pessoas. Amém? Exemplo, Abraão. O que Deus pediu para Abraão? Um filho. O único filho que ele esperou tanto. Então não é qualquer coisa, né? Foram anos e anos. Deus pediu um filho, Abraão entregou o filho e ele recebeu uma nação. O que é isso? Abraão olhou além. Visualmente falando, o que ele entregou? O filho. Às vezes Deus está pedindo algo que para você custa muito, mas é aquilo que ele está pedindo. E você segura aquilo e você deixa de ganhar algo muito maior lá na frente. Então Abraão entregou o filho e recebeu uma geração. Amém? A palavra de Deus diz que nele serão benditos todas as famílias da terra. Gente, não é pouca coisa não. É muita coisa. Então, às vezes, Deus está pedindo algo para você para gerar bênção na vida de outras famílias. Amém? Para multiplicar a vida de Deus na vida de outras famílias. Outro exemplo, José. José caiu num poço, né? Foi vendido por algumas moedas, pelos próprios irmãos, e foi parar na prisão. Duas coisas, duas circunstâncias, dois embaraços na vida de José. E o que gerou? Através do caráter, da obediência, gerando legado na vida dele, ele foi responsável não só pela preservação da sua família, da sua geração, do seu povo, mas de todas as nações, praticamente, através da vida de José. Então, às vezes, o que é que Deus está te colocando hoje numa situação difícil? Qual é o poço que Deus está te colocando? Qual é a prisão que está te aprisionando, talvez momentaneamente, mas que vai gerar vida na vida de outras pessoas? Vai gerar preservação espiritual, eternidade na vida de outras pessoas. Um outro exemplo que o Espírito Santo me fez lembrar foi a vida de Moisés. Moisés foram 40 anos no Egito,
40 anos no exílio e 40 anos vivendo no sobrenatural de Deus, amém? O que Moisés viveu? No exílio, com um cajado na mão, cuidando de ovelhas, no sol quente, num lugar onde não era nada. E o que ele teve em Deus através dessa visão ampla que o Senhor deu para ele? Libertação para um povo. Quantas pessoas estão dependendo do seu cajado espiritual? O que é um cajado espiritual? É algo sacerdotal que Deus te deu, principalmente para os homens. Quantos homens nós temos aqui? Amém? Deus tem entregue na vida de cada pai, de cada homem, de cada homem de família, um cajado na sua mão. E é você que vai levar a sua família para a terra prometida. É você que vai gerar vida na vida da sua família e na vida de outras pessoas. E hoje o que o mundo está fazendo? Um embaraço, porque a mulher também é isso, que a mulher é aquilo, que a mulher pode, que a mulher consegue, levantando aquele ego e tirando o lugar da mulher, que é importantíssimo, como auxiliador idôneo. Se ele vai levantar o cajado, você vai estar ali para segurar os braços dele. Amém? São papéis extremamente importantes, cada um fazendo o seu papel dentro de casa. E assim também foi na vida de Moisés, através do cajado, do sacerdócio que o Senhor entregou para ele trouxe libertação. Outro exemplo foi Josué. Quando ele foi espiar a terra, em 12 pessoas, o que as pessoas viram? Qual foi a visão das pessoas? Não, porque tem gigantes, porque tem um povo que não tem jeito, que os inimigos são enormes e que não são... E o que Josué viu? Super novinho. Ele tinha 40 anos, que naquela época era muito novo, O que ele viu? Ele viu herança. E ele, juntamente com o povo, levou o povo a receber essa herança em Deus, Canaã. Ele disse no final da sua vida, quando ele já tinha conquistado tudo, ele disse: não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós precisamos sempre estar lembrando disso, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não só com palavras, mas com uma visão ampla. Amém? Glória a Deus. E o último exemplo, que eu não podia deixar de dar um exemplo de uma mulher de Deus, Ana. O que Ana tinha em suas mãos? Esterilidade, tristeza, rancor, dor, ao ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada, quando ela foi correndo para o templo. E o que Deus deu para ela? O que a visão dela... Gente, toda vez que eu ouço a história de Ana, eu fico assim, meu Deus, ela entregou o filho, Porque ela fez o pacto com Deus, falou que eu entregarei o meu filho. Gente, eu fico com o meu coração assim, que eu sou mãe, quantas mães tem aqui? Gente, deve ser muito difícil. Eu fico assim, encantada com a vida de Ana. E Ana, todos os anos, depois que ela fez a entrega, que ela desmamou Samuel, ela ia lá, visitava Samuel. E Deus multiplicou a sua descendência. Amém? Então nós precisamos entender que não foi qualquer homem que Deus deu para ela. Deus deu um filho, que foi o profeta dos profetas. Ele foi profeta, juiz, foi quem ungiu Davi, foi quem fez com que Israel se tornasse nação, ungiu Saul, ungiu Davi, e no final da sua vida, preste atenção, não tinham nada o que falar de Samuel. Então não importa como você começa, assim como você termina, nós precisamos entender que uma visão ampla não começa bem e depois vai mal, e depois cai, e depois tropeça, igual as músicas do mundo falam por aí. Não, ele começou bem e continuou e permaneceu crescendo e terminou bem o seu ministério. Amém? Então que o Senhor possa nos levar a esse. E eu gostaria de destacar 3 passos práticos. Amém? Se você está aí com o seu caderninho, anote aí 3 passos práticos para ampliar a nossa visão e a gente viver além daquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Primeiro passo, eu já dei
uma iniciada na introdução. Dependência. Vamos abrir a palavra lá em Salmos capítulo 90. Salmos 90, versículo 1 e 2. Eu amo esse salmo. Diz assim, gente, é lindo. Repita assim comigo: Deus é um Deus geracional. Amém? Diz assim lá no Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, tu tens sido nossa habitação por todas as gerações. Antes que os montes fossem gerados e que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Nós cantamos, nós declaramos no início aqui, né, a soberania de Deus, que Deus é Deus, que Ele é bendito. A pastora Heloísa leu o Salmo 103, né? Então, nós não podemos apenas ler, apenas falar, nós precisamos viver essa dependência de Deus. Gente, e não é fácil. Eu sou filha de pastor, já passamos por várias circunstâncias, e o Abel também, meu esposo, e a gente lutou muito contra o chamado do Senhor na nossa vida, porque a gente viu muita coisa, passou por muita coisa, passou por muitas decepções, né? Ministeriais, pessoas que traíram, pessoas que fizeram isso, e também algumas questões na parte financeira também. E eu e meu marido, meu esposo Abel, a gente disse não, a gente não. Tá todo mundo ali passando no crivo de Deus, todo mundo sendo pastor. Meus 3 irmãos são pastores. Os irmãos do Abel também servem ao Senhor. E principalmente na minha casa, né, teve esse legado. E a gente disse não, a gente decidiu que a gente não ia ser. E o Senhor nos levou para uma moenda tão grande, até a gente aceitar o chamado, que não foi fácil. Por quê? Porque os nossos olhos estavam limitados nesta terra. Nós decidimos, nós preconcebemos que nós não, né? Nós decidimos que para a gente não ia funcionar isso. Quantas coisas você tem concebido na sua mente e tem dito, não, isso aqui para mim não. Não, Deus pode agir aqui e ali, setorizado Deus na sua vida. Aqui pode mexer, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. E aí o que a gente faz? Limita. Não Deus, porque Deus não é limitado, mas limita a nossa visão e limita o nosso alcance. A partir do momento que eu e o pastor Abel dissemos, nós vamos obedecer à voz de Deus. Passamos por luta? Passamos. Passamos até hoje? Passamos, mas o Senhor é conosco. Amém? A dependência do Senhor é real em nossas vidas. E eu posso falar para vocês assim de boca cheia, que vale a pena depender do Senhor. Amém? O Senhor faz milagres, o Senhor é o nosso refúgio, não só para nós, mas de geração em geração. Amém? Deus foi o refúgio dos meus pais, né? Está sendo o meu refúgio, e os meus filhos estão vivenciando, vivendo e experimentando dessa dependência de Deus. E é muito lindo ver as experiências deles com o Senhor. Segundo passo, obediência. Você sabia, né, que para a gente aprender a ler, tem o A, B, C. Sabe qual é o ABC do crente, do cristão? Obedecer. Né? É regra. Não tem para onde fugir. Tudo na Bíblia está condicional à obediência. Se obedeceres, se cumprires, se fizeres, né? Então é tudo condicional. Então a obediência não tem como ampliar a minha visão se eu estiver em desobediência. Não tem como. A obediência é uma total rendição a Deus. As autoridades, pessoas que mudam de igreja, gente. O que nós... Meu, gente, imagine Paulo, Pedro, né, os primórdios,
nos trouxeram até aqui ver esse cambalacho gospel, né? Esse pulaceira de aquário, né? Dos peixes. As igrejas, elas não estão crescendo de pessoas salvas. Elas estão migrando. Uma igreja, depois vai para outra igreja, depois vai para outra igreja, depois é a igreja do oba-oba. Mas nós não somos assim, amém? Deus tem nos dado uma visão fixa. E o Senhor tem nos plantado num lugar e é ali que nós vamos permanecer, amém? É ali que o Senhor vai nos fazer prosperar. E obedecer é isso. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim. Isaías capítulo 1, 19 diz assim: se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Cutuca quem está do seu lado e diga assim: o que você tem comido? Quem obedece, come o melhor da terra. Amém? Não é só a comida natural, é a comida espiritual. Amém? É tudo, é abundância, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 6, é um texto muito conhecido que diz assim, 28, Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 6, diz assim, ó: e acontecerá, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor Deus te exaltará acima de todas as nações. E todas estas bênçãos, que ela farão? Virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? O texto ali continua, você pode ler em casa. Bendito serás bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Ele vai. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Eu não sei se você já experimentou você entrar num lugar onde não tem pessoas cristãs e as pessoas sentirem a diferença quando você chega. Não sei se você já ouviu você entrar num lugar e as pessoas disserem: eu vejo uma luz, uma coisa assim em ti. É isso, é a obediência. A obediência traz autoridade espiritual na nossa vida. Às vezes nada está dando certo ministerialmente na sua vida porque você não tem obedecido. Aqui está dizendo que tudo o Senhor fará e as bênçãos virão a ti. Sabe aquela coisa: ai, Senhor, eu quero ser abençoado. Deus só falta dizer assim: obedece. Ai, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Obedece. Sabe aquela vozinha do Espírito Santo? Obedece. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui nesse lugar. Amém? Você precisa se colocar num lugar de obediência. E a obediência gera promessas em nossas vidas. Não aquelas promessas lá, promessas reais, promessas verdadeiras, promessas palpáveis. Amém? Quantos querem isso? Amém? Glória a Deus. E diz assim, o terceiro ponto: primeiro, dependência; segundo, obediência; e terceiro, alegria na eternidade. Amém? Como assim alegria na eternidade? Gente, esse texto falou comigo de uma maneira maravilhosa. Leia lá, Lucas capítulo 1, 46. Gente, se você nunca meditou nesse texto, medite, que o Senhor falou muito comigo, Ele vai falar com você. Lucas capítulo 1, 46. O que diz em Lucas capítulo 1, 46? O contexto ali foi o anjo que apareceu para Maria. Amém? Às vezes a gente não prega muito sobre Maria por causa da, né? Todo mundo sabe por quê. Mas ela foi uma mulher de Deus. Amém? Ela não pode mais nada, ela não consegue mais, mas ela fez muita coisa. Amém? Ela gerou, né, o Salvador. E ali diz assim, lá no Lucas capítulo 1, versículo 42, diz assim:
E ela falou em alta voz, dizendo: abençoadas. Diz assim, ali foi o encontro de Maria e Isabel. E ela falou em alta voz, dizendo: gente, quem falou foi uma outra pessoa a respeito dela pelo Espírito. Amém? Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. Não, é 46, né? Desculpa, vamos pular lá no 46, eu li errado. E Maria disse, todo mundo se lembra da história, né? Foi bom que eu li ali para a gente poder entender. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, o meu Salvador, pois Ele tem considerado a humildade da tua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Amém? Glória a Deus. Até o 52. E a sua misericórdia está sobre os que o temem, de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço. Ele espalhou os orgulhosos na imaginação dos seus corações. E ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os seus humildes. Tem uma frase que a gente está ouvindo muito assim na internet, quem vai na internet, é: quem é você na fila do pão? Quem já ouviu essa frase? Muita gente já ouviu, né? Quem era Maria? Ninguém. O que ela falou nessa oração, nessa exaltação a Deus? Aqui ela está falando de duas coisas: alegria, exultação, gozo de poder fazer a vontade de Deus. Porque ela era uma mulher humilde, não era nada nem ninguém, mas ela era obediente. Existia um caráter, existia uma obediência que gerou o legado. Não foi um legado. Quem era o legado dela? Jesus. Gente, uma mulher simples, humilde. Aqui a gente já tira a lição aqui dessa alegria aqui, a alegria na eternidade. Gente, não tem como você ser alegre, exultante na eternidade se você tiver orgulho no seu coração. O texto aqui está falando assim, ó: pois ele tem considerado a humildade da sua serva, pois eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Aí lá diz assim no 51, ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação dos seus corações. O que a gente falou no começo? Sobre as preconcepções, sobre coisas que nós planejamos e nós achamos que tem que ser desse jeito, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que vai ser assim, vai ser assado. A gente planeja, né? A palavra de Deus que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aqui está falando de uma mulher humilde, com o espírito voltado, né, com caráter ímpar, né, que se deixou, né, obedeceu, e ela recebeu um legado que todas as gerações falariam dela. E aqui ela não falou por ela falou no espírito. Quantos aqui querem viver no espírito? Quantos aqui querem exaltar o nome de Deus através da sua vida? Quantas aqui querem evidenciar, né, a salvação, a eternidade, a alegria da salvação? Né, lá em Salmo 51 é um salmo que fala muito ao meu coração. Diz assim, que não me tires, né, a alegria da tua salvação. Gente, como nós estamos vivendo dias que as pessoas nem de salvação estão falando mais. Estão vivendo um dia após o outro, com uma noite no meio, e não se fala mais de salvação. Gente, olha, vocês estão falando com uma pessoa que não perde uma oportunidade. Gente, eu posso estar falando de qualquer coisa, mas se o Espírito me leva ali para falar de salvação, eu aproveito a oportunidade. A pessoa pode nem estar percebendo, nem entendendo, mas eu já dou o golpe ali, espiritual, gospel, e já levo ela para Jesus. Depois é com o Espírito, né? Ele que... E eu cuido também, tá? Não estou dizendo que depois eu
Quem pariu o Mateus tem que embalar, né? Nós temos que cuidar, nós fomos chamados para cuidar também, amém? Então eu te pergunto, o que Maria fez? Olhou além das suas circunstâncias, porque ela se colocou num lugar ali terrível, que ela era virgem, estava noiva, não poderia parecer grávida, né? Então a gente tenta lembrar do contexto de Maria. Ela obedeceu a voz do anjo e gerou o legado. Diga assim, o legado. Amém? Então Deus quer gerar legado nas nossas vidas nessa noite, amém? A partir do momento que nós entendemos o que está diante dos meus olhos, o que Deus tem entregue para você hoje nas suas mãos, o que Ele tem colocado, qual é o trabalho que Ele tem te inserido, qual é a família que Ele te colocou, qual os filhos que Ele te deu, qual é a palavra que você tem recebido de Deus, não da sua mente, não do seu coração enganoso. Qual as pessoas de Deus que Deus tem colocado sobre você, que te dão uma direção, que te dão uma orientação e você às vezes não está obedecendo. Você prefere fechar sua visão. Qual é a tua limitação? Porque aqui nós falamos de vários homens e mulheres limitados, amém? Aos olhos humanos, mas se tornaram ilimitados aos olhos de Deus, amém? Pessoas gagas, pessoas que estavam no poço, pessoas que eram inférteis, pessoas que não tinham perspectiva, pessoas que estavam no exílio, mas Deus usou a limitação delas para ampliar a visão e gerar legado, amém? E aí o Senhor, eu te pergunto, quais são as promessas que o Senhor tem prometido para você? O que Ele tem falado ao seu coração? O Senhor gerou essa palavra aqui no meu coração. Quando tiramos nossos olhos da terra e ampliamos a nossa visão, nós conquistamos o que é eterno. Amém? Eu decidi isso para a minha vida. Eu decidi largar os meus sonhos, os meus projetos, né? Aquilo que eu achava que eu deveria ser, aquilo que eu tinha planejado desde criança. Entreguei para o Senhor com muito custo, segurando, dando, voltando, indo, vai. A Heloísa sabe disso, né? Sempre às vezes segurando uma pontinha ali. Mas eu decidi entregar para o Senhor. E o Senhor tem gerado legado na minha vida. Amém? Para a honra e glória do Senhor e misericórdia dele. Amém? Que o Senhor possa realmente estar trazendo para você esse entendimento. 2 Coríntios, para finalizar, diz assim... 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Amém? Diz assim: por causa disto, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Amém? Gente, olha essa ligação com o texto de Hebreus. Totalmente correlacionados. Porque a nossa leve e momentânea tribulação opera para nós, ao contrário do peso do pecado, ao contrário do peso que nos assedia, ao contrário do enlace do pecado, nos traz peso de glória. Amém? Não olhamos mais para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê, que são eternas. Amém? Você pode ficar de pé nesse momento? Podemos fazer uma oração, irmão? Deus chama os incapacitados e os improváveis para que nele se tornem indesistíveis. Todas as pessoas que nós citamos
E a pessoa que vos fala, e com certeza a vida da Elô, posso falar, né? De camarote também, que a gente, né, tem uma ligação de muitos anos através da vida dos nossos pais, né? Do legado que a Elô tem na vida da Fabíola, da Ivete, de várias mulheres, vocês aqui, né? Que realmente o Senhor nos torna indesistíveis. Por mais que às vezes as leves e momentâneas tribulações nos fazem às vezes querer desistir, querer voltar atrás, o Senhor nos capacita e nos faz continuar. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, eu quero estar orando por essa comunidade, Senhor, por essa parte do corpo de Cristo, Senhor, para que a Tua palavra, que é a verdade, se torne real a cada dia mais na minha vida e na vida deles. Senhor, eu quero orar e profetizar nessa noite, que realmente a visão de cada um que esteja aqui, assim como a minha visão, esteja sempre sendo ampliada através do Teu Espírito Santo. Queremos ser conduzidos pelo vento do Teu Espírito, Senhor. Ora estamos aqui, ora podemos estar em outro lugar, porque assim são aqueles que são nascidos no Espírito, são nascidos do Pai. E assim, Senhor, eu profetizo nessa noite um novo tempo neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre a vida da liderança, sobre a vida daquelas pessoas fiéis que têm se despojado, Senhor, em servir na Tua obra. Que haja, Senhor, realmente, Senhor, um olhar além, Senhor, das circunstâncias, além desse momento que nós estamos vivendo, Senhor, que possa realmente entender, Senhor, que o Senhor tem mais para cada um de nós. Senhor, ainda que o nosso interior se corrompa, Senhor, o nosso exterior olha para Ti, o autor e consumador da nossa fé. E em Ti, Senhor, nós podemos ser fortalecidos nessa noite e receber de Ti a graça e o favor, para que possamos ser renovados pelo Teu Espírito e possamos ser levados muito além daquilo que temos andado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor. Senhor, que possamos nesta noite ser impactados e a partir deste dia ser impactados e transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Que assim possamos, Senhor, entender que podemos viver, Senhor, muito além, através do caráter, da obediência e do legado que deixamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, obrigada pela oportunidade, igreja. Amém, amados. Priscila se referiu a Moisés. E vocês se lembram que Moisés estava pastoreando ovelhas, né? Depois de todo o incidente que houve no Egito. Ele fugiu do Egito por medo do faraó, estava pastoreando as ovelhas e houve um momento em que ele viu algo diferente. Ele viu uma sarça ardente, né? Uma sarça em chamas que não se consumia. E esta visão deste algo extraordinário fez com que ele se aproximasse e foi o momento do encontro com o Senhor. Então, nós queremos um encontro com o Senhor, uma revelação de algo além que Ele tem para nós. Nós precisamos estar olhando atentamente para frente, olhando para o alto, não nos distraindo com as coisas que estão ao nosso redor. Como foi dito aqui também por ela, hoje nós vemos tantas informações, elas estão nos distraindo tanto, elas nos estão tirando o foco. E se nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. Nós não sabemos onde queremos chegar. Aonde nós queremos chegar? Na vida com Deus. Viver numa religião, viver apenas de culto em culto, ou de
encontro em encontro, queremos viver verdadeiramente como Jesus viveu. Jesus olhava para as pessoas e ele via além. E é isso que nós precisamos pedir, os olhos do Senhor para nós enxergarmos as possibilidades que existem, porque é o nosso Deus quem é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando os nossos olhos são como o do Senhor, eles enxergam em qualquer pessoa com quem nós convivemos algo que pode ser produzido, porque é o Senhor quem produz. Então, os olhos de Jesus são olhos não de julgamento, são olhos de possibilidades, porque nele há possibilidade de tudo aquilo que Deus planejou para nós acontecer. Amém? Mais um ponto que eu gostaria de colocar na minha versão aqui, o texto de Hebreus, que foi a base aqui da reflexão, Hebreus 12:2 diz assim, 12:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui nessa versão há uma diferenciação entre peso e pecado. É que existem determinadas atitudes, nossos comportamentos nossos, que são pecados facilmente reconhecíveis e que nos fazem mal. O que é uma tenaz? Uma tenaz é uma pinça que aperta, não tem aquela pinça que funciona ao contrário, que quando a gente quer pegar, o tenaz é usada para tirar uma brasa de uma lareira, de uma churrasqueira, de pegar aquele carvão. Ela é aquela pinça comprida que comprime. Então, o pecado nos comprime. Mas existem coisas que não são pecado na nossa vida, mas que são peso. Existem coisas com as quais nós nos envolvemos, às vezes é um trabalho demais, em excesso. Mas hoje, o que mais nos consome como peso não é pecado, mas redes sociais e todos os grandes incentivos que nós temos na internet. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos, de repente passou 1 hora, 2 horas, 3 horas e a gente está com os olhos ali. Isso não é pecado, mas isso é peso sobre as nossas vidas. E esse peso nos aperta e impede que a gente corra a carreira que nos foi proposta. Então, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para a vida dele. A pergunta para nós nos fazermos é: o que Jesus faria se estivesse aqui? Para onde ele olharia? Qual seria a direção que ele tomaria? Vamos realmente olhar para Jesus e ampliar a nossa visão. É muito, realmente, a vida com Deus, ela é uma vida, em primeiro lugar, de dependência. Se eu não dependo do Senhor, ele não tem o primeiro lugar. Ele não tem o valor que lhe deve ser dado na minha vida. E se ele não tem esse valor, eu não vou obedecer. E se eu não vou obedecer, eu não vou deixar legado. Não vou viver a promessa que ele tem e não vou deixar legado. Então, preciosa palavra, obrigada. Vamos guardar isso nos nossos corações. Vamos buscar nas nossas vidas, nos perguntar como nós estamos vivendo. Se estamos vivendo alargando a visão. O apóstolo Paulo ora em favor dos Efésios por olhos espirituais, iluminados os olhos do vosso coração. Então, que nós tenhamos isso, os nossos olhos iluminados, os olhos do nosso coração, para vermos além e podermos completar a nossa missão para esta geração. Nós temos
muitas pessoas a alcançar, muitas pessoas a quem levar a palavra da esperança, do conforto, do consolo e a palavra do pecado e da necessidade que todos nós temos de salvação. Não se prega mais sobre o pecado, tudo é relativo, então se não existe pecado, para que salvação? Então é isso que está acontecendo, infelizmente, no nosso meio cristão hoje. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para vivermos como libertos. Salvos são libertos e são curados. Amém? Então, eu gostaria de orar mais uma vez, para que toda palavra ministrada seja acolhida no coração e venha trazer transformação de vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás sempre nos ensinando. Obrigada porque Tu nos conheces, Tu nos sonda no nosso interior e Tu sabes aquilo que nós precisamos enxergar. Então basta que a gente diga: Senhor, dá-me olhos espirituais, abre a minha visão, para que eu possa enxergar além das circunstâncias, sempre com um olhar na eternidade, porque desde a criação do mundo, a eternidade foi colocada nos nossos corações, e é por isso que ansiamos viver e aproveitar a vida, porque há um anseio por viver eternamente. Mas vida eterna é conhecer Jesus e conhecer o Pai que gerou. Que assim seja, Senhor, que nós prossigamos em conhecer o Senhor dia após dia, certos de que o Senhor está voltando e que Ele vem para buscar os seus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família que está aqui, cada pai, mãe, criança, cada pessoa que está representando a sua família nesse dia de hoje. Pai, abençoa com visão aberta, visão amplificada, visão além, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Que a graça de Deus acompanhe a todos nós nessa noite e neste dia e durante toda essa semana. Nos reuniremos aqui dentro de 2 semanas, na segunda-feira. E também nessa semana eu peço a todos que estejam orando por nós. Na quinta-feira nós vamos fazer o lançamento do segundo livro da série Mulheres. Em maio deste ano nós lançamos um livro chamado Mulheres que Inspiram. Foi algo que Deus trouxe ao meu coração a respeito das mulheres que inspiraram a minha vida, tanto no meu plano natural, família, como no plano espiritual. E ali, então, nesse livro foi partilhado parte das minhas experiências com Deus, parte do que eu estudei sobre as mulheres da Bíblia e daquilo que eu pude aprender com elas. Mas quando aquele livro foi lançado, Deus colocou no meu coração que ele só tinha um propósito: abrir caminho para que outras mulheres expressassem também as suas vivências com Jesus Cristo. E esse segundo livro é fruto desse direcionamento. O Senhor selecionou aquelas pessoas para que testemunhassem as áreas da sua vida que foram saradas através do encontro que tiveram com Jesus. O segundo livro se chama As Mulheres que Saram, porque pessoas que são saradas são aquelas que podem sarar, ser instrumento de cura nas mãos do Pai. Amém? Então, na quinta-feira, nós vamos fazer um evento de lançamento. Não vai ser um culto. Como nós somos 7 mulheres que escreveram esse livro, então nós abrimos o espaço para que as pessoas, as mulheres, convidassem os seus familiares e as pessoas
que as levaram a Cristo e que fizeram parte intimamente da sua caminhada. Então, não é aberto para toda a congregação, porque nós vamos estar reunidos nesse espaço e temos então muitas pessoas das famílias, né, das mulheres. Então, foram somente convidadas as mulheres aqui da congregação para fazerem parte. Mas, como eu disse, é uma série que Deus nos deu, então vai existir um terceiro livro. Se o Senhor permitir, no próximo ano. Então, estejam orando por nós, né, por esse encontro, por esse momento, pelas mulheres que estão fazendo parte do livro, são aquelas mulheres que preparam as reflexões do Maná, que distribuímos a cada manhã pelos grupos de WhatsApp. E essas mulheres estão expondo as suas vidas, né, nesses testemunhos. Então, que os testemunhos tragam algo de bom para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler. Amém? Então, é isso. Uma boa noite a todos, uma boa semana e obrigada, Priscila, mais uma vez. O Senhor retribua de forma multiplicada.